Olá, bom dia. Que coisa boa a gente estar mais uma vez reunidos, apesar dessa distância toda, de eu estar do lado de cá, você do lado de lá. Coisa boa ter esse dia, o dia que Deus fez, o dia do Senhor, para a gente meditar na palavra de Deus, a gente louvar, a gente orar juntos, e eu quero te convidar para isso, para você estar concentrado aqui com a gente. Então, desde esse momento, fique aí com a gente, convide outras pessoas aí da sua casa, de outros lugares, para estar conosco, cultuar a Deus conosco. Nós vamos ter esse tempo, eu quero começar já orando e logo depois a gente vai ter um tempo de cânticos. Você que está acostumado com os cânticos pode cantar com a gente, tem as letras aí, você pode usá-las, assisti-las e louvar o Senhor juntos. Vamos orar? Vamos começar então esse tempo orando? Senhor nosso Deus bom, obrigado mais uma vez por esse dia, pela manhã, por todo esse tempo que a misericórdia do Senhor veio e se renovou nele. E eu oro para que nesse tempo aqui, mais uma vez, a gente seja visitados pelo Senhor aqui e aí na casa de cada um, onde cada um se encontra. Que o Espírito do Senhor se faça presente, revele a luz, revele a graça, a paz do Senhor e que todas as coisas que acontecerem aqui glorifiquem o Senhor e alegre o coração desse povo amado onde estiver agora, em nome de Jesus. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Igreja te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se abalam, as povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Te louvamos, exaltamos o teu nome. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Bom é louvar o Senhor, é isso que a gente faz, a gente tem louvado o Senhor. Aliás, essa é uma das maiores provas de que nós temos um amor por Deus, é quando nós o louvamos de todo o nosso coração, é ou não é? Deus absoluto, Deus que reina, Deus que é muito mais forte do que todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, Deus que está acima de tudo isso. Esse é o Deus que nós louvamos. Como a gente faz sempre nos nossos cultos, nas nossas reuniões, o ápice da nossa adoração é o nosso momento de entrega, de rendição. Primeiro, nós queremos render nosso coração, nossa mente, o domínio da nossa existência a Deus. Segundo, nós fazemos esse momento também um momento de oferta, um momento de contribuição, um momento em que nós trazemos, entregamos ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, esse não é aquele momento de dar o seu dinheiro para a gente porque nós queremos ser uma igreja rica assim, um assado. Nós estamos sempre convidando as pessoas a vir e ver. Na verdade, nós, primeiro, fazemos isso porque cremos que é uma expressão de adoração a Deus. Nós temos a convicção disso como um dos elementos da nossa fé. Segundo, é uma expressão da fidelidade de Deus. Desde os dias antigos até o Novo Testamento, a continuidade da igreja, o povo de Deus sempre fez isso como adoração a Deus. Trazemos conforme a gente coloca no nosso próprio coração. Quem tem muito do seu muito decide o que dedica a Deus, como adora a Deus com sua generosidade. Quem tem pouco do seu pouco dedica a Deus de acordo com a sua intenção, com a sua generosidade. Mas quem não tem nada, dedica a Deus o seu coração e a adoração. E a gente ora para que o seu nada seja suprido pela graça de Deus em nome de Jesus e inclusive, quem sabe, Deus não use a igreja para te ajudar nesse processo aí, né? Então, além disso, as nossas contribuições, elas servem para manter toda a obra da igreja, desde quem vive, né, do trabalho da igreja, como pastor, como as pessoas que são funcionários da igreja, como missionários da igreja que estão espalhados em alguns lugares e a gente ajuda o sustento dessas famílias. Para você que não sabe muito bem o que é missionários, são pessoas que são enviadas para ajudar a levar o evangelho ou algum tipo de assistência, até assistência social com comunidades carentes, como nós temos uma família plantando uma igreja numa comunidade carente lá no Rio Grande do Sul, uma família da igreja, e nós os ajudamos financeiramente nesse trabalho lá. Então, além disso, serve para manter a nossa estrutura física e socorrer pessoas da igreja, necessitados da igreja, necessitados de fora da igreja. São várias coisas, é para isso que a gente, e nisso que a gente usa os recursos e o dinheiro. Como é que a gente está fazendo nesses dias agora? A nossa doação e a nossa contribuição. Primeiro, você pode ir num caixa eletrônico, fazer o depósito, fazer lá a sua transferência. Ou online, você pode fazer, os dados já estão aí na tela e abaixo tem aí também descritos, abaixo do vídeo tem os dados. Eu vou falar para eles já, sobre eles para você. Além disso, se você tem o PicPay, você pode chegar aí na tela agora, seu QR Code, e apontar aí para a tela e fazer sua contribuição automaticamente. Para você que quer saber os dados, estão aí na tela. Os dados é Banco do Brasil, espero que você veja claramente isso. A agência 3490, dígito 8. A conta é 1973, dígito 9. E se você tiver e precisar do nosso CNPJ para fazer a transferência, é 07 777 424/1000 ao contrário, -06. E você vai ver lá Instituto Bíblico, que é o nome da nossa associação. Então, esse é o momento de doar com alegria.
como eu disse e já falei algumas outras semanas, são dias de desafio para todos e para a igreja não é diferente. Eu te convido a fazer uma contribuição especial. O que é contribuição especial? Não é para ter uma bênção especial. Bênção especial é Deus com você, é outra coisa, não tem nada a ver com barganha, não é negócio. É que nós estamos em dias que precisamos de ajuda e já estão chegando dias em que nós precisaremos ajudar várias pessoas, inclusive da igreja. Então ajude-nos a ajudar. A sua generosidade ajuda a generosidade da igreja também. Faça essa contribuição. Que Deus te abençoe muito, abençoe sua casa aí, abençoe a sua sementeira, abençoe a despensa da sua casa. E você que está precisando, que o Senhor te socorra muito. Que o socorro dele te visite. E quem sabe de alguma forma, até para você que é da igreja também, nos comunique. Quem sabe a gente consegue também ajudar a suprir sua necessidade. Deus te abençoe. Vamos fazer esse momento de oferta agora. E enquanto isso, a gente vai ter um cântico também. Um cântico de adoração, Senhor. Tua voz é a voz que
Coisa boa é a gente poder louvar o Senhor, ter esse tempo que a gente teve agora, chegar nesse momento, dedicar todas as coisas, render todas as coisas a Deus. E como eu disse antes, o principal é render o nosso próprio coração, é ou não é? Mas esse momento agora é o nosso momento de edificação na palavra de Deus. Esse é o momento que a gente chama de momento profético, onde Deus está falando com a gente, né? Não é profético no sentido de ser preditivo, mas para você que não está acostumado com essa linguagem da gente, esse é o momento em que a palavra de Deus chega e ela vai até você. Então eu gostaria de pedir você, ou te convidar para já ter sua Bíblia aí na sua mão, ou como você puder ter acesso à Bíblia, às Escrituras. Já eu vou ler um texto aqui no livro de Tiago, na carta de Tiago, no Novo Testamento. Antes disso, deixa eu só considerar algumas coisas que eu acho muito importante para você entender por que a gente está entrando nesse assunto aqui. A gente está vivendo uns dias que são muito turbulentos, não é? Dias cheios de conflitos, dias cheios de confusão, dias cheios de barulhos, né? Gente discordando de gente o tempo todo. E tem duas coisas que me parecem que são bem necessárias nos dias de hoje, e eu sinto muito essa necessidade. Primeiro é sabedoria, segundo é a paz. E olha que coisa interessante, porque quando a gente fala de sabedoria, normalmente a gente está se referindo a uma terminologia que tem muito a ver com a filosofia. Aliás, essa expressão filosofia já significa isso, filo de amigo, né? E o sofia ou sofia, que é amigo da sabedoria. Sofia significa sabedoria. E não é por acaso que a gente tem visto assim, uma procura enorme por filosofia, gente assistindo filósofos, pensadores hoje na internet, na televisão. E há dias atrás, eu mesmo ouvi um desses pensadores e filósofos públicos afirmando isso. E eu achei interessante. Ele disse o seguinte, olha, há atualmente um renovado interesse na filosofia, e isso por uma razão básica. Nós vivemos tempos de crises existenciais. São nesses tempos que o interesse pela filosofia aflora intensamente. Então, quando a gente está falando aqui de filosofia, e eu estou citando a filosofia de imediato, é porque eu estou me referindo à sabedoria. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a Escritura, para a Palavra de Deus, uma das coisas que a gente vê é Deus chamando o povo dele a ser um povo sábio, a ser gente sábia. Ou como diz lá em Provérbios, gente que ama a sabedoria. E essa sabedoria está sendo uma carência hoje. Ela é aplicada em todas as áreas da vida. E eu queria te chamar a refletir sobre isso hoje, especificamente nessa temática da sabedoria. Um grito da sociedade, um grito dos relacionamentos, um grito do nosso próprio coração. Então você podia abrir sua Bíblia comigo aí, na carta de Tiago, capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 13. Carta de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Você podia acompanhar comigo, então, essa leitura. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto das boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. A palavra do Senhor. Esse é o texto bíblico que a gente lê. E uma das nossas convicções sempre é que a gente só entende a palavra de Deus se o Espírito Santo nos capacitar para isso. Aqui não é um mero texto qualquer. A gente não está lendo só um texto. Aqui é o texto bíblico, é Sagrada Escritura, é Palavra de Deus e como foi inspirado pelo Espírito, só o Espírito Santo para nos fazer entender. Então o que a gente faz agora? Nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite
nos dê condições de entender, não é apenas o que está escrito, mas aquilo que Deus deseja falar comigo, com você, e mesmo sendo eu imperfeito, através de mim para a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Enquanto eu oro, faça a sua oração aí agora por você mesmo. Ore para Deus te dar capacidade, entendimento, uma mente tranquila, aberta, né, que pode absorver aquilo que Ele está falando. Eu vou fazer essa oração mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos ao Senhor e pedimos para que nesse momento o Senhor nos ajude a entender a palavra do Senhor, a entender a vontade do Senhor através da ministração dessa palavra. E eu oro para que o Espírito do Senhor venha sobre mim, sobre cada pessoa que está assistindo, ouvindo essa palavra agora. O Senhor nos dê condições de assimilar a voz do Senhor, nos dê luz, nos ilumine para entender, para compreendê-la e de alguma forma a voz do Senhor chegue a todos nós com a sua paz, com a sua alegria, com a sua renovação, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está falando sobre essa questão da sabedoria. E a partir desse texto de Tiago, capítulo 3, tem muita gente que conhece esse texto, mas acho que algumas coisas são interessantes da gente explicar num primeiro momento. Essa carta foi escrita, Tiago, ele escreve essa carta que nós chamamos de 12 tribos da diáspora. Era o povo cristão que estava espalhado no Império Romano, em várias regiões, e ali eram comunidades de judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então, Tiago escreve para essas pessoas e para todo o povo. Quando fala as 12 tribos da diáspora, quer dizer que é a totalidade dos cristãos convertidos que estava espalhado pelo Império. Ao mesmo tempo, é bom saber que Tiago aqui quer tratar com um problema sério que está acontecendo no meio deles. Eles estavam um pouco meio impacientes, porque tinham passado alguns anos, a questão da volta de Jesus ainda era uma conversa e eles ficavam meio apreensivos, mas além disso, alguns daqueles judeus que tinham se convertido, eles se consideravam mestres ou tentavam ser mestres em várias coisas, tentando ensinar para outros alguns princípios da lei, coisa que já devia ser, de alguma forma, interpretada um pouco diferente. E aí Tiago vem e vai falar para eles: olha, o negócio de vocês não é ser mestres, o negócio de vocês deveria ser muito mais aprender. Então, o objetivo dele é tratar com aquela comunidade, principalmente com a impaciência deles. E esse trecho que a gente lê aqui fala da questão da sabedoria, e a sabedoria que produz paz, e que, produzindo paz, destrói os inimigos da harmonia, os inimigos da unidade e os inimigos do amor. Tem algumas explicações assim preliminares que eu acho que são essenciais para nós. Primeiro, é a gente entender o que significa essa sabedoria, pelo menos em 3 contextos: o contexto da filosofia, o contexto do Antigo Testamento e o contexto do Novo Testamento. No contexto filosófico, a sabedoria na filosofia, o que ela significa? Ela significa virtude de determinar o que é bom e o que é mal para o ser humano, para o homem. É a conduta racional nas atividades humanas e possibilidade de dirigi-las da melhor maneira. Tem tudo a ver sempre com essa palavra virtude. Na tradição filosófica, a sabedoria significa não só o conhecimento científico, mas a virtude, o saber prático. Olha, um dos filósofos famosos, o Descartes, ele falava o seguinte, num dos seus artigos, dos seus escritos, Princípios da Filosofia, ele dizia: por sabedoria, a palavra francesa sagesse, entendo não apenas a prudência, mas um perfeito conhecimento de tudo que os homens precisam saber. Já Tomás de Aquino, quando ele parte do latim, da palavra prudência, ele diz o seguinte: é a sabedoria prática, é a conselheira de todas as coisas referentes à vida humana, bem como o fim fundamental da vida humana. Tomás de Aquino falando e considerando a questão da sabedoria, da essencialidade dela na vida humana. Os romanos já usavam um outro termo para a sabedoria, que era o sapiência. E o que eles estavam falando sobre isso? Designava o discernimento e o conhecimento das coisas e dos seres humanos. Isso era o contexto de sabedoria no mundo filosófico. Bom, no Antigo Testamento, a gente lê palavras como tem o Hokmah ou Hakam, como queiram, que é a sabedoria que reflete o ensino de um Deus pessoal, santo e justo,
o qual espera que quem o conhece, exiba o seu caráter nas questões práticas da vida. Então, o princípio de sabedoria no Antigo Testamento é, do conhecimento de Deus, a gente passa a exercitar toda essa prática, toda essa virtude em todas as áreas da nossa vida. É uma sabedoria que não se acha na especulação humana. Ela vem de Deus, diretamente de Deus, e só Deus pode providenciar isso para o ser humano. No contexto do Novo Testamento, ela não se vai diferenciar muito do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra é Sofia, que significa sabedoria. E o uso dela nos evangelhos é ligado assim, de uma maneira bem íntima, tem uma relação bem íntima com os escritos do Antigo Testamento, com essa linha do Antigo Testamento, de que é uma sabedoria, ela tem tudo a ver com Deus, é uma dádiva de Deus, e ela só é adquirida a partir dessa relação direta com Deus. Para Tiago, especificamente, que é o texto o texto que nós lemos, para Tiago, a sabedoria ela é demonstrada no bom comportamento mediante as boas obras e obras de bondade. E ele descreve pacífica, cheia de compaixão, sem hipocrisia. E ele mostra claramente que para ter essa sabedoria é preciso ter comunhão com Deus. Então o que eu estou colocando para você, num primeiro momento, é só o entendimento dessa sabedoria. Eu estou considerando que a gente precisa disso, é ou não é? Nos nossos dias, e para mim é um fato, espero que a gente não discorde disso, mas quando a gente olha tudo que está acontecendo na vida hoje, quando a gente olha o que está acontecendo nas nossas relações, na política, no país, no mundo, nos discursos sociopolítico, econômico, tudo isso, a gente vê uma tremenda falta de sabedoria. Infelizmente, isso também tem visitado os arraiais religiosos, não é? Falta sensatez às vezes, falta tanta sabedoria nas conversas, nos discursos e, sobretudo, nos relacionamentos. Bom, e o que eu quero e vou abordar com vocês nessa manhã é que a verdadeira sabedoria pacifica a vida. E que sabedoria que é essa? Através de quê? Quais as características dessa verdadeira sabedoria que pacifica a vida? Eu estou conectando aqui o que Tiago fez no texto que a gente leu, que é a questão da sabedoria com a paz. Primeiro, essa sabedoria que pacifica a vida, ela se expressa numa conduta humilde. No versículo 13, aí, quando a gente lê, do texto que a gente leu aqui, diz assim, olha, demonstrem isso, que vocês são sábios e que têm conhecimento, vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Tiago interroga e desafia o seguinte, vocês dizem que são sábios? Ele estava falando para aqueles que tinham algum conhecimento até de Deus, que falava até em nome de Deus. E olha que muitos daqueles das comunidades judaicas que estavam espalhadas ali, para quem Tiago escreve, segundo alguns historiadores e comentaristas, eram até ricos, comerciantes, gente desse tipo. Ele diz para eles, vocês são sábios, vocês têm conhecimento? Então mostre isso pelo comportamento de vocês, pelas obras de vocês. Demonstre isso pelas obras que a verdadeira sabedoria produz. Esse é um chamado dele para eles, é um chamado dele para nós também. Nós somos sábios, nós falamos em nome de Deus, nós temos uma fé que traz Deus para a nossa vida, nós usamos o discurso de Deus, ou mesmo que não seja só o discurso de Deus, talvez alguns usem o discurso da filosofia. Nós somos sábios. Então, se somos, vamos demonstrar isso a partir dos frutos que a verdadeira sabedoria produz. E para entender bem o que é essa verdadeira sabedoria, ele chama todos à humildade no primeiro momento. Ou dependendo da versão da Bíblia que você leu, ele está chamando a mansidão. Por que ele faz isso? Porque Tiago está lidando de imediato com um problema sério que eles enfrentavam, era um problema relacional que mostrava falta de sabedoria. O problema relacional entre eles mostrava falta de sabedoria. E isso aí está muito claro a partir de 3 termos que Tiago começa a falar ali. Ele usa logo no início. Ele fala o seguinte, quando nós lemos aqui, ele diz, se o coração de vocês é inveja amarga e ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. Então ele está falando, primeiro,
o contraste que ele faz da humildade é inveja amarga. Isso é uma palavra grega, por incrível que pareça, é a palavra grega zelos, né? Daquela que vem zelo mesmo. Mas a inveja amarga, isso é o oposto da mansidão. É o comportamento competitivo. É isso que nos estimula a gente todos os dias. Nós vivemos com isso todos os dias na nossa sociedade, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes dentro de um casamento, no meio do trabalho e dentro até da igreja, em várias aglomerações onde a gente participa, em vários tipos de relacionamento, a gente vai ver isso. Uma inveja amarga. É alguém que quer ser mais e quer ser mais que o outro, mas como ele não consegue, ele se sente com inveja do outro e inveja chama a produzir algo que é ruim para o outro. E essa inveja amarga e mostra essa competitividade o tempo todo. Isso é falta de sabedoria, inimigo da sabedoria. E mais do que isso é o oposto da mansidão e da humildade. Um segundo termo que Tiago usa é a ambição egoísta. E algumas versões vão trazer aí como sentimento de rivalidade. Isso estava dentro do chamado povo de Deus. Ambição egoísta ou sentimento de rivalidade. É onde prevalecem o egocentrismo, o individualismo. E por incrível que pareça, quando a gente olha para a linguagem bíblica, isso fala até de opções partidárias dentro do judaísmo. E isso tem a ver até com questões políticas, porque dividia. Toda ambição egoísta, ela divide, ela é autocentrada. Então eu procuro sempre aqueles que estão ali para me apoiar. Ela é partidarista, mas ela é partidarista invejosa. É um partidarismo que nasce da inveja. Quando eu citei a palavra zelos do grego aqui, que é inveja, ela faz toda essa ligação entre o capítulo 3 e capítulo 4 de Tiago e mostra que é o centro do negócio, de impedir que a sabedoria chegue, que a sabedoria se manifeste na vida da gente. E a gente está falando que a sociedade precisa de gente sábio, né? E nós desejamos ser sábios, eu desejo ser sábio e vejo como falta sabedoria na minha vida. E como falta sabedoria no nosso meio, não é? Então, esse princípio da inveja amarga, da ambição egoísta, o que Tiago está mostrando é o seguinte: vocês têm uma maneira de viver, um estilo de vida que nega a humildade, que deveria ser o fruto da verdadeira sabedoria. E depois ele ainda cita uma outra, que ele fala da arrogância. E como arrogância, o Tiago fala que a arrogância é aquilo que encobre a verdade por um suposto conhecimento sobre várias coisas. Por quê? Porque alguns daqueles lá se julgavam mestres ou queriam ser mestres em vários aspectos. O que é isso? É aqueles que querem ser ou se dizem ser conhecedores da verdade, conhecedor de tudo, os donos da verdade, não só conhecedores, os donos absolutos da verdade. E esses querem ser mestres. Então Tiago está escrevendo para esses e para todos os crentes, todos os cristãos, e falando o seguinte: olha, inclusive ele dá um conselho. Se você lê na carta, ele fala assim: é até bom que vocês não desejem ser mestres, porque os mestres incorrem maior julgamento. Mas a partir do momento que vocês estão se considerando assim, vocês estão sendo arrogantes e desprezando os outros. Vocês estão deixando de ser humildes. Quando nós olhamos para esses problemas que eles enfrentavam, e a gente está olhando isso na perspectiva da sabedoria, da falta de sabedoria, a gente vai ver que não vai ser difícil identificar esses mesmos problemas no nosso meio, no nosso estilo de vida, na nossa sociedade, na nossa cultura, em muitos dos nossos relacionamentos, talvez até dentro da nossa própria casa. A gente vai encontrar isso o tempo todo. A gente vai conviver com isso, a gente vai ter uma dificuldade, a gente tem um desafio. Esse mesmo desafio de ser sábio. Esse é o princípio de Jesus. Alguns vão afirmar o seguinte: Jesus é a sabedoria que se fez carne, por isso que ele é para nós a referência de sabedoria. Esse é o princípio cristão. A inveja, a rivalidade, o orgulho, esse negócio está todo visitando a vida da gente o tempo todo. Nos nossos relacionamentos todos, em todos os lugares. E pior, isso está imperando. O que é isso? Está governando onde não devia governar. Está fazendo mais mal e a gente achando que esse negócio está fazendo bem. Mesmo quando gera algum tipo de prosperidade em algum aspecto, mas ela é só para mim.
é só para o meu bem-estar, só eu gozo desse negócio que está sendo bom, né? E não o outro. Isso fere o princípio cristão, porque o princípio cristão é que aquilo que vai fazer bem para mim vai fazer bem para o outro também. E você pode me ouvir falar isso e pensar que eu sou um utópico, mas esse é o princípio da palavra de Deus. Todas essas coisas, elas são inimigas da paz e são inimigas do amor. A inveja, a rivalidade, o orgulho, e é isso que tem prevalecido, infelizmente. E por incrível que pareça, mesmo tendo inveja, rivalidade, orgulho, até no meio religioso, cristão, a gente tem isso e ainda se sente povo de Deus. E aqui vai uma chamada para nós. A menos que a gente alcance sabedoria e que a gente mude, nós não estamos sendo representantes de Deus de forma alguma. De forma alguma. E não é porque nós estamos agora, nesse período, vivendo até confinados, em dias de quarentena, que a gente pode deixar de ser sábios. Pelo contrário. Talvez a gente está sendo mais desafiados agora a sermos sábios do que em outros momentos. Sábios dentro de casa, sábios no que falamos, sábios no que escrevemos, no que postamos, nas nossas opiniões, né? Tem várias manifestações que acontecem, tem manifestações religiosas, aí nós julgamos os religiosos, nós julgamos os líderes religiosos, nós julgamos os líderes políticos, nós julgamos os governantes do Brasil ou de qualquer outro lugar, porque nós temos essa inclinação de achar que somos mestres e sabemos tudo, quando nós estamos envaidecidos por nós mesmos e nos falta sabedoria. O livro apócrifo chamado Sabedoria traz uma declaração interessante. Diz assim, olha, lá no capítulo 6 do livro de Sabedoria, diz: a sabedoria é radiante e não murcha. Os que a amam a veem sem dificuldade, e os que a buscam a encontram. Ela própria se dá a conhecer aos que a desejam. Meditar nela é prudência consumada. Quem vigia por ela logo se vê livre de preocupações. E aí continua o texto dizendo assim, versículo 17, de seu começo autêntico é um desejo de instrução. O afã pela instrução é o amor. Essa é uma chamada para a humildade. Porque a palavra está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu só vou conseguir sabedoria se eu tiver um coração humilde. Isso alinha completamente com a chamada de Tiago, é ou não é? Que ele está falando para nós. Se nós somos sábios, então vamos apresentar a humildade como fruto dessa sabedoria. E falar de humildade nesses dias em que a gente é tão estimulado a ser mais, a ter o que quer, e a pensar cada vez mais em nós, menos nos outros, esse é um negócio contra a cultura. Mas esse é o discurso, esse é o princípio do reino de Deus. O princípio da jornada de quem deseja ser sábio está no desejo por instrução, aprender. É aprendizado. Aprendizado. É o coração humilde. É aquele que deseja aprender para o seu bem e para o bem do outro. Então a verdadeira sabedoria que pacifica a vida, ela se expressa numa conduta humilde. Segundo lugar, ela manifesta as boas obras de bondade. Versículos 13 e 17 diz assim: realizando boas obras de humildade que vem da sabedoria. E aí volta a repetir no versículo 17, fruto de boas obras. E aqui vale a observação assim também fundamental para nós, porque para entender o propósito e a linguagem de Tiago, a gente precisa entender dois fatores aqui. Tiago volta a falar da questão de boas obras. Ele faz uso dessa terminologia de boas obras e como ela se associa à questão da fé. A gente está tão acostumado com o negócio da fé, como se fosse a fé mágica, né? A fé obscura, a fé só do lado abstrato, a fé como se fosse só um tiro no escuro, né? A gente pensa assim várias vezes e, por incrível que pareça, essa é a ideia que está proliferando em vários lugares nos nossos dias. Quando a gente fala fé, parece que esse negócio é inimigo da razão, né? O tempo todo. Parece que quem tem fé não pode pensar e não pode nem duvidar. Quando, na verdade, a fé só responde à nossa angústia, ao nosso anseio, se ela partir da dúvida.
Esse é o mesmo princípio da filosofia. A filosofia existe porque tem dúvida. Porque tem dúvida, a gente questiona. Porque a gente questiona, a gente filosofa. Porque tem dúvida, a gente tem fé. É uma fé que ela é capacitação extraordinária. Ela é uma capacitação de Deus. Ela faz a gente ter respostas quando a gente nem sabe explicar as respostas. Por quê? Porque é uma capacitação sobrenatural que vem para nós. Então, mas Tiago pega essa realidade da fé e ele associa ela com a questão das boas obras. Ou seja, tem frutos visíveis, minha gente. Não é só falar eu creio, não é só ter o discurso, não é só postar um versículo, não é só reconhecer ou decorar. Esse negócio, se os filósofos já falavam que a filosofia tinha a ver com vida prática, no discurso cristão não é diferente. A filosofia, o resultado dela são as boas obras. E aí quando ele fala dessas boas obras, e a gente está falando de manifestar obras de bondade, de novo, Tiago traz um contraste aqui. Se lá naquele primeiro ponto que a gente abordou aqui, ele fez logo aquele contraste da humildade com esse procedimento arrogante, egoísta, orgulhoso, agora aqui ele faz um outro uso de contrastes, porque ele diz o seguinte, que a sabedoria que estava manifestando essa ambição egoísta, essa inveja amarga, esse orgulho, ele fala o seguinte, ela não vem do alto. Aí ele dá 3 características para essa sabedoria. Ele fala que ela é terrena, que ela é mundana e que ela é demoníaca. Preste atenção, porque Tiago está escrevendo para gente que era discípulo de Jesus. Gente que tinha se convertido ao cristianismo, gente da religião. E quando ele fala para eles, ele fala, sabedoria que eu estou vendo em vocês, ou que a gente está vendo manifestar no meio de vocês, ela é terrena, ela é mundana e ela é demoníaca. A sabedoria não é a que vem do alto. Olha que isso precisa chamar muita atenção da gente, mas muita atenção, da minha vida, da sua vida, dos nossos relacionamentos, porque ele está dizendo o seguinte, toda essa sabedoria que nós estamos vivendo e achando que temos, ou talvez o nosso conhecimento, o fruto desse conhecimento não está mostrando nada de Deus. Pelo contrário, está mostrando que é terreno, que é mundano e que é demoníaco. Agora olha que coisa interessante, que quando nós olhamos para esses 3 termos, primeiro, quando ele fala terreno, ele usa um termo grego aqui que é o epígeos, como queira. E ele diz o seguinte, isso é coisa da terra. Isso é coisa que vem da terra, isso é coisa do mundo. Isso não é lá de cima, isso é do mundo. Depois ele fala, é mundano. E esse mundano, o termo grego é psíquico. É interessante porque o psíquico, ele está falando, isso é só da emoção, isso é só da razão aqui de baixo. Não tem relação com Deus. E o terceiro é que ele diz que é demoníaca, que vem de demônio mesmo. Parece até que Tiago, alguns comentam isso, e isso é só uma aparência, não quer dizer que seja, mas parece que faz uma alusão a termos como os que Paulo trabalha com ele, que são os grandes inimigos da nossa fé, a carne, o mundo e o diabo. O terreno tem a ver com o mundo, o mundano psíquico tem a ver com a carne e o demoníaco tem a ver com o diabo. O que o Tiago estava dizendo para eles é o seguinte, o tipo de sabedoria que vocês estão manifestando é uma sabedoria anti-Deus, anticristã, anticristo. Não é essa sabedoria nem que o povo de Deus deve manifestar e não é essa sabedoria que a sociedade precisa conhecer, não é essa sabedoria que Deus nos capacita a manifestar a todas as nações. Nós ansiamos por gente sábia, nós ansiamos por sermos sábios, nós ansiamos por posicionamentos mais sábios. Sabedoria não é só orar para que Deus dê sabedoria ao presidente da República. De repente nós precisamos orar para Deus dar sabedoria ao pai dentro de casa, ao marido, à esposa, à mãe, ao filho, ao pastor, ao padre, ao presbítero, ao diácono, ao líder, ao membro da igreja que frequenta, não é? Ao que trabalha no banco, ao advogado, não é? Ou ao médico, ao farmacêutico, a qualquer um desses. É pedir que a sabedoria do alto venha, mas não a sabedoria que é terrena, que é mundana e que é maligna. E aí, quando
Tiago vai falando sobre isso. Se você for lendo a carta dele, no capítulo 4, logo nos 3 primeiros versículos, ele já mostra quais são as consequências dessa sabedoria que é ruim, dessa sabedoria que é má. Ele mostra o seguinte: as consequências disso são as guerras e contendas, são os homicídios e oração sem resposta. A consequência dessa falta de sabedoria, ou dessa falsa sabedoria, dessa sabedoria que não vem de Deus, são as guerras e contendas que existem entre nós, que existem entre os povos, que existem nos nossos relacionamentos, em todos os lugares, né? Os homicídios, que são os assassinatos, todos os tipos de sídios que nós temos falado aí, de infanticídio, genocídio, tudo isso nasce dessa sabedoria maligna aqui de quem tem informação, mas não tem sabedoria de Deus. E ele fala da oração sem resposta, como Tiago fala. Vocês até pedem, mas pedem mal porque vocês não sabem pedir, porque vocês pedem para esbanjar nos próprios prazeres de vocês. Ou seja, a oração de vocês não tem sabedoria nenhuma, portanto, por isso que vocês não recebem. Por isso que vocês não recebem as respostas de Deus que vocês poderiam receber. Porque está faltando sabedoria na relação com você mesmo, na relação com os outros, está faltando sabedoria na sua relação com Deus. O livro da sabedoria que eu citei aqui antes, ele afirma o seguinte: a sabedoria não entra numa alma maligna. E eu gostei muito dessa declaração. A sabedoria não entra numa alma maligna, de quem já está aspirando pelo mal, pela competição. Gente, vamos ser muito honestos, vamos ser sinceros. Todos os dias a gente é motivado a abraçar a sabedoria aqui de baixo, é ou não é? Todos os dias. A gente quer ver a gente sempre levando vantagem, não é? A gente quer ver a nossa felicidade, mesmo que isso custe a tristeza do outro, não é? Várias vezes a gente quer ver a nossa justiça, mesmo que isso custe injustiça em relação a outras pessoas. Por quê? Porque nós buscamos uma sabedoria que não é a que vem de Deus, não é a que pacifica. E nós somos arrastados por ela. Mas a verdadeira sabedoria que pacifica, ela é demonstrada assim. Ela se manifesta em boas obras e obras de bondade. Mas que obras de bondade são essas? Aí Tiago vai mostrar as características dessa sabedoria que vem lá do alto. Ele não deixa a gente sem resposta. Se a sabedoria daqui ela é ruim, ela tem a ver com a nossa carne, com os conceitos da cultura que predomina, com esse mundo e com as coisas do inferno. A sabedoria que vem do alto, Tiago diz, primeiro e antes de tudo, ela é pura. E quando ele fala sobre pura, ele está falando sobre a questão de moral, de pureza, né? Dos princípios morais, para a gente cuidar da nossa integridade moral. Isso tem a ver com nossa conduta, sim. Uma outra característica da sabedoria que vem de Deus é que ela é pacífica. Por que ela é pacífica? A gente vai concluir até falando isso, mas ela é pacífica porque ela gera bem-estar, ela gera paz, ela não gera divisão, ela não gera confusão, ela não gera condenação. Ela veio para harmonizar as coisas. Esse é o princípio da sabedoria pacífica. De gente que vem e que se manifesta assim para trazer reconciliação. Paulo disse que nós fomos reconciliados com Deus, ele escreve lá aos Coríntios falando, e nós recebemos o ministério da reconciliação. Quando a gente lembra de sabedoria, não tem como falar de sabedoria no nosso meio cristão, ou no meio judaico-cristão, sem citar Salomão, por exemplo, não é? Porque Salomão, quando Deus chegou para ele, fala, pede o que você quer. Você vai ler isso lá no início, você vai ler no livro de Crônicas, você vai ler no início do livro dos Reis, 1 Reis capítulo 3, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. E aí Salomão fala com Deus o seguinte, olha, o Senhor foi tão bom com meu pai, o Senhor honrou de tantas maneiras, a única coisa que eu pediria para o Senhor é que o Senhor me desse sabedoria e entendimento, para eu poder discernir entre o bem e o mal e governar esse povo. E Deus fala para ele, olha, mais ou menos assim, como você não me pediu para matar os outros, como você não me pediu riqueza, como você não me pediu outras coisas só para o seu bel prazer ou para a maldade dos outros e de injustiça para os outros, eu vou te dar sabedoria.
Nunca houve nem haverá ninguém mais sábio que você, nenhum homem mais sábio que você. E além disso, se você guardar os meus estatutos, eu ainda farei prolongar os seus dias sobre a terra. Esse é um princípio da sabedoria que Salomão alcançou. Aí logo de imediato o texto bíblico mostra pra gente aquele problema de duas mulheres que vieram trazendo uma criança, lembra? Para Salomão julgar, usar a sabedoria dele, né? E quando chega uma e diz, é meu esse filho, a outra diz, não é meu, como é que faz, quem vai ficar com ele, quem não vai ficar? Salomão, se você deve lembrar da história, quem não lembra, fica sabendo que Salomão disse, é o seguinte, pegue a criança então e parta ela no meio, dá metade para uma e metade para outra. E aí a que era a mãe verdadeira falou, não, pode deixar, se for para fazer isso, deixa com a outra. Aí Salomão diz, então essa é a mãe verdadeira, entregue a criança para ele. O que é isso? Essa é a questão da pacificação. Você pode ver que Salomão não estava usando outra coisa, outro artifício, a não ser pacificar. Esse é o ambiente de quem tem sabedoria. Seja dentro da sua casa, seja na minha casa, seja na igreja, seja no governo, seja em qualquer lugar. Gente, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, a gente que está aí nas redes sociais, debatendo tanto, sobre tanta coisa, sobre epidemia, sobre saúde, sobre política, sobre economia, cristãos, sabedoria que vem do alto nos faz pacificadores. Pacificadores, não é criar mais partidarismo, não é criar mais divisão, em lugar nenhum. Bom, Tiago segue dizendo outras características dessa sabedoria que vem do alto. Ele diz que ela é amável. O que é amável? É gentil. Ela é pura, ela é pacífica e ela é amável, gentil. Gente que sabe lidar com o outro com gentileza. Isso parece ser coisa do passado, quando a gente fala assim. Dá aquela sensação ainda de que a gente está lendo um texto que fala de damas e cavalheiros, né, ou não é? Quando a gente fala em ser gentil e ser amável. São raríssimas pessoas, mas o povo de Deus é chamado para ser sábio desse jeito. Gentis, amáveis uns com os outros. Depois diz que essa sabedoria, ela é amigável. Por que ela é amigável? Porque o amigável é aquele que está disposto a ceder o lugar para o outro. Talvez na nossa linguagem a gente diria ceder até a razão para o outro. Nós vamos promover esse bem-estar. Então a gente cede a chance para o outro. A gente não compete, a gente cede. Esse princípio de sabedoria de Deus. Nós não esmagamos, nós não pisamos, nós não queremos ver o sangue do outro sair. É melhor ver o nosso. Esse é o princípio de Jesus. Para que o outro fique bem, para que expresse amizade e para que o coração do outro, recebendo sabedoria amigável, fique em paz, fique bem. Depois, uma outra característica que Tiago fala aqui é que ela é misericordiosa. Uma misericordiosa, ela tem tudo a ver com Deus, com misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia, o miserê da miséria e o córdia de cardia, de coração. É aquele que põe o coração na miséria do outro, que se identifica com o problema do outro. Então, ser misericordioso é eu olhar para o outro e me sentir como ele, e me colocar no lugar dele, e me sentir miserável como ele, e não juiz, e não executor. Eu olhar para o outro que está na sua miserabilidade, que está ali terrível, e eu colocar o meu coração junto com o dele. Deus disse, sede misericordiosos. Jesus disse isso. Como misericordioso é o vosso Pai. Esse é o princípio da sabedoria que vem do alto. Depois ele diz, Tiago ainda, dá outra característica da sabedoria que é imparcial. Imparcial. Nós somos chamados nesses dias a sermos, como eu disse, os donos da razão. Né? Nós somos os donos da razão. Cada um pega o seu lado, o seu posicionamento partidário. Aqui não é questão só política, isso vale para tudo. Pode ser até estilo musical, o que for, a gente vai achando que nós somos assim. A sabedoria que vem do alto, ela nos torna imparciais. Eu não estou a favor desse, a favor daquele, essa torcida. Eu não vou para um para abandonar o outro, de jeito nenhum. É imparcial.
O nosso negócio é com Deus, a partir de Deus, passar por nós e fazer o outro ser feliz, sem ter que pular para um lado ou abandonar o outro lado. Isso é ser imparcial. E Tiago estava falando isso para eles. Vocês não conseguem, porque vocês são egoístas, porque vocês são orgulhosos, porque a ambição de vocês é assim, egocêntrica, e vocês têm essa inveja amarga. Vocês querem ver os outros na pior. E o pior de tudo, de quando tem inveja, é porque é o seguinte, quando a gente não consegue ser o que o outro é, a gente deseja que o outro se exploda de fato, que ele acabe. Né? A gente quer ver a desgraça do outro, infelizmente. De preferência, se essa desgraça do outro deixar um pouquinho de sucesso para nós. E essa é uma questão da inveja terrível. Ela vai tornando o nosso coração cada vez mais amargo. Né? A gente não consegue ver a alegria do outro. Bom, finalmente Tiago usa uma última característica aqui dessa sabedoria que vem do alto. Ele diz que ela é sem fingimento. Ou seja, não tem hipocrisia nela. Ela é uma sabedoria sincera, transparente. Não há fingimento, não há performance nessa relação. É o que é, porque ela vem de paz, ela vem de Deus. Nossa sabedoria, ela deve se manifestar pelos nossos frutos. E é isso que Tiago está falando. E Jesus declarou lá no Sermão do Monte, quando você olha no capítulo 7, Jesus diz o seguinte, olha, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, fruto de uma sabedoria que pacifica, são essas boas obras de bondade que devem se manifestar. Elas se contrastam com as obras que não vêm do alto, que são obras que vêm das trevas, que são do mal, que são ruins, mas ela é reconhecida pelo fruto. Onde está a nossa sabedoria? Vamos olhar o fruto dos nossos relacionamentos, vamos olhar o fruto daquilo que a gente deixa para os outros, daquilo que a gente fala com os outros, daquilo que a gente propõe aos outros. Terceiro e último lugar, essa sabedoria se adquire e cresce na relação com Deus. Só para fechar, essa sabedoria verdadeira que pacifica a vida, ela se adquire na relação com Deus. É a sabedoria que vem do alto. Por isso que Tiago diz, os pacificadores ajuntarão uma colheita de justiça. Versículo 17 e 18. O raciocínio de Tiago acompanha um princípio que vem desde o Antigo Testamento. Qual é? Somente em Deus a gente pode adquirir a verdadeira sabedoria. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Desde o Antigo Testamento a gente vai ver assim. Se você quiser ver um texto clássico sobre onde está a sabedoria, né, onde eu acho a sabedoria, leia Jó, capítulo 28. Você vai ler lá do versículo 12 em diante. Mas você vai ver, por exemplo, Jó vai dizer o seguinte, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria, só Ele sabe onde encontrá-la. Só Deus. E é muito interessante que os livros que a gente chama de livros poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, quando a gente olha para esses textos bíblicos poéticos, eles enaltecem a realidade da sabedoria e mostram o tempo todo que a origem, a fonte da sabedoria é Deus. Jó disse isso, está lá no livro de Jó, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria e só Ele sabe onde encontrá-la. Provérbios 2, versículo 6 diz assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Da boca de Deus procede conhecimento e discernimento, porque só o Senhor é quem dá sabedoria, não tem outro. A não ser que a gente queira conviver com essa sabedoria que acha que pela questão da razão, de tudo que nós olhamos para a vida e concluímos, vai fazer todo o sentido. Mas quando nós olhamos para a ideia, para a realidade do Criador, daquele que conhece todo o propósito da vida, aquele que estabeleceu o propósito da nossa existência, nós precisamos ir à fonte. Por quê? Porque tudo na nossa vida, o nosso sentimento, as nossas emoções, os nossos sonhos, né, as nossas aspirações, as nossas ações e reações dentro dos relacionamentos, com a vida toda, vai ser fruto disso. E no outro texto,
É um texto de um outro livro apócrifo do Eclesiástico. Ele diz o seguinte, lá no início, capítulo 1, versículo 1, ele diz: toda sabedoria vem do Senhor e está com Ele eternamente. Ele é a fonte da sabedoria, vem dele. Então, Tiago já tinha mencionado isso, por incrível que pareça, no início da carta. Essa é a linha de raciocínio que vem lá do Antigo Testamento. Mas no capítulo 1, versículo 5 de Tiago, ele diz o seguinte: olha, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago diz isso lá no início. Tiago falou da sabedoria, falou da generosidade de Deus em dar sabedoria a quem quer e a quem precisa. Nós queremos ser sábios. Nós nos percebemos com falta de sabedoria. Então, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Tem uma versão que diz com liberalidade, sem reprovação, e vai ser concedida. Depois Tiago fala das boas obras. Depois ele entra nesse texto que a gente acabou de ler, sobre o tipo de sabedoria. A sabedoria que vai produzir e que vai promover a paz. Bom, nós faremos bem, gente, para a nossa vida. E eu quero deixar isso para você nesse domingo. Quero deixar para você nesse dia que você assistir, na hora que você assistir, para a sua vida, para a minha vida. A gente faz bem se a gente fizer algumas coisas. Primeiro, se a gente pensar na vida e no sentido dela. Esse é um exercício filosófico. Já que nós falamos da filosofia, abordando a sabedoria lá no início, deixa eu ir fechando, trazendo isso agora. Pensar na vida e no sentido da vida. Esses dias, inclusive, dias de ficarmos mais confinados, mais parados em casa, são oportunidades ótimas, excelentes para a gente pensar de fato o que tem sentido na vida. A partir daí, uma segunda coisa que pode nos fazer bem é buscar um aprofundamento do conhecimento de nós mesmos, do nosso limite, dos nossos limites e como é que deve ser a nossa relação com os outros. Consequentemente, isso vai ajudar a ver a relação deles conosco também. Então, olha só, pensar no sentido da vida, aprofundar o conhecimento de nós mesmos, dos nossos limites, de como nos relacionamos, como deve ser nossa relação com os outros e, é claro, como a gente gostaria ou como a gente deseja que seja a relação dos outros conosco. Jesus nos orientou lá no Sermão do Monte, ele disse o seguinte: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. E é interessante porque essa é uma colocação sábia, de sabedoria de Jesus, lá no meio do Sermão do Monte. Por quê? Porque ela é uma declaração filosófica. Confúcio, séculos antes de Jesus, tinha usado uma declaração bem parecida com ela, porém num sentido mais negativo. Confúcio tinha falado o seguinte: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Jesus vem no Sermão do Monte, ele é proativo, porque o reino de Deus é proativo. Não espere o outro. A sabedoria não é ficar esperando que o outro faça justiça com você. É faça aos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem com você. Então, buscar sabedoria para a vida a partir do conhecimento de Deus e dos preceitos de Deus tem a ver com isso. Olhar para a palavra de Deus, exercitar a oração, vivenciar o Evangelho revelado em Jesus, o Jesus como referência absoluta de sabedoria para nós, e olhar os preceitos e os valores do reino de Deus. Eu quero concluir citando algo que a Silvia Carrijo, de Sá, escreveu. Ela disse o seguinte, olha, num artigo dela. Ela diz assim: Deus só nos concede sabedoria se realmente o nosso coração a desejar. Não é se ficarmos repetindo o que desejamos que isso vai surgir na nossa vida. É íntimo e pessoal essa busca. É você e Deus. Como Ele nos conhece no íntimo, Ele sabe o que de fato estamos desejando. Para extrair ouro, é preciso muita procura. E ela segue: o entendimento só será encontrado quando realmente procurarmos o que se procura, como se procura o ouro.
Depende de esforço, vontade e nunca desistir, pois na hora que desistimos é que realmente estamos perto. O caminhar na integridade é que nos reserva encontrar a sabedoria. Caminhar na integridade, guardando os nossos caminhos, encontraremos o tesouro escondido, a reserva mais preciosa. E eu encerro aqui lembrando o que Jesus disse. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se nós queremos ser pacificadores, e nós somos chamados para ser, precisamos ser sábios, não resta dúvida. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam apresentar sabedoria. Isso é um desejo meu nesses dias, para a minha própria vida, uma carência minha, para os meus relacionamentos, possivelmente seja para você. Eu sei que é da sociedade e eu não tenho dúvida que é uma carência enorme no meio da igreja e da religião também. A verdadeira sabedoria que pacifica a vida é essa. Vamos orar. Pense aí em alguns segundos qual palavra pode ser para você, de tudo que você ouviu. Será que tem alguma coisa que veio para você? Será que alguma coisa encaixa na sua vida, no seu anseio, no seu desejo? Será que alguma coisa te ajudou a perceber que precisa ser feito aí um conserto, um ajuste de caminhada, de roteiro, para que a sabedoria de Deus venha, visite sua mente, visite seus relacionamentos, visite sua casa, visite seu coração, sua fé, sua espiritualidade, sua vivência cristã, sua vivência na cultura. Pensa isso alguns segundos agora. E a gente vai orar. E, obviamente, eu oro por mim, quero orar por você. Você apresenta seu coração e sua mente aí diante de Deus, enquanto eu oro, intercedendo aqui agora. Pai nosso bendito, santificado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor, pelo seu Espírito, vem e nos ensina. E eu oro para que muito mais do que um discurso na frente aqui das câmeras, Deus, ou para quem está do outro lado, muito mais do que um discurso para ser analisado, que isso venha a ser palavra do Senhor para o coração de cada pessoa. Para nós, para mim, para nós que ousamos a nos chamar a nós mesmos como povo de Deus, o Senhor nos ajude a alcançarmos corações sábios e amarmos a sabedoria. Nos ajude. Que os frutos da sabedoria se manifestem em nós, a partir de nós, nos nossos relacionamentos, em todos os relacionamentos nos quais nós estamos envolvidos, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na rua, em qualquer lugar, que os frutos dessa sabedoria se apresentem como frutos de justiça e pacifique, traga paz para todos os lugares, para todas as pessoas e para todos os ambientes. Em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as consolações, a capacitação e a comunhão do Espírito Santo seja com você, sobre sua vida, sua casa, sua família, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Tenha um ótimo dia, um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus te abençoe muito, você, sua casa, sua saúde, te dê alegria, te dê paz. E ao longo da semana a gente se encontra nas nossas lives ou qualquer outro episódio que tivermos por aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.